Oi, gente! Estamos aqui hoje para mais um episódio do Podcop. E hoje temos convidados mais que especiais para a gente ter uma conversa aqui muito legal. O primeiro convidado que a gente tem é o Cássio, que é professor no colégio desde 2008 e a partir de 2014 se tornou coordenador também. E hoje eu vou apresentar a nossa convidada especial, Raíza Bicalho. Ela era ex-aluna do Colégio Professora Yolanda. Ela tem 20 anos e está no quarto período da Faculdade de Nutrição e está começando agora a fazer Educação Física. Oi, Raíza! Oi, oi, tudo bem, gente? Tudo bem? Então, vamos começar com uma perguntinha leve. Como que você lidou com as mudanças mentais, sentimentais, no processo de transição da adolescência para a juventude? Bom, eu acho que nesse processo a gente consegue falar muito sobre amadurecimento. Porque, assim, quando a gente tá no colégio, tipo assim, eu lembro que quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu me achava madura. Só que quando você, tipo, chega nos 20, 21, você percebe que você tem pouca maturidade nessa idade. E essa é uma fase, assim, de ensino médio, que você, tipo, tá fazendo grandes escolhas na sua vida. Você tem que fazer a escolha de que profissão você quer seguir, tá em época de vestibular, de Enem, então você tem um monte de preocupação. Você tem que conseguir, tipo, equilibrar a amizade, se tiver algum relacionamento, você tem que equilibrar com família, com estudo. Então, assim, eu acho que o pilar, assim, do estudo foi o mais desafiador, assim, na minha vida, porque eu sempre, desde muito novinha, eu sempre fui muito responsável com os meus estudos e com prova e com tudo. Então, eu acho que quando eu cheguei na faculdade, isso facilitou muito, assim, na minha vida, sabe? Porque, querendo ou não, a Patrícia sempre falou isso, que, gente, aqui no colégio, vocês vão ver que é muito diferente do que na faculdade, porque aqui no colégio os professores ficam correndo atrás, você tem que entregar redação, você tem que estudar para a prova, os professores são muito seus amigos. E aí, quando você chega na faculdade, que você perde, assim, todo o seu grupo que você passou o ensino fundamental todinho, ensino médio inteiro, são pessoas novas, são professores que muitas vezes, tipo, não vai estar se importando com seus problemas, com coisas assim, vamos dizer assim, mais da humanidade, não quer saber por que você não entregou tal prova, por que você faltou e tal. Então, eu acho que, tipo, quando você entra na faculdade, você tem que passar por um processo, assim, de maturidade muito grande. E outra coisa desse processo que eu queria falar também é sobre a questão de amadurecimento e tempo. Às vezes, assim, a gente está lá com os nossos 18 anos e às vezes a gente não conseguiu entrar na faculdade que a gente queria. A gente, às vezes, não sabe qual que é a nossa profissão que a gente vai seguir. A gente não sabe de muita coisa. E tá tudo bem, sabe? Cada um tem seu tempo. Tem gente que, tipo, vai entrar numa faculdade com 16 anos e tem gente que vai entrar numa faculdade com 20 anos, sabe? Então, saber que cada um tem o seu tempo, eu acho que é muito importante, assim, nesse processo. E falando sobre escolha, assim, você teve alguma ajuda da sua família, ou da escola para escolher qual faculdade que você queria fazer? Eu acho que a nutrição foi mais escolha minha, assim, desde muito novinha eu escolhi esse curso. E aí eu falei para os meus pais que eu queria nutrição, eles super me apoiaram. Não tenho histórico de nutricionista na família e poucos profissionais da saúde, assim, fui mais eu. Então, eu sou filha de... A minha mãe formou em engenharia ambiental, meu pai arquiteto e era professor também, dava aula na faculdade de arquitetura. E meus irmãos também foram, tipo, cada um foi para uma área, acabou que só eu fui para a área, assim, da saúde. Meu irmão, o mais velho, ele é tatuador, a minha irmã formou agora em arquitetura e a minha outra irmã tá fazendo pedagogia. E aí só eu, assim, fui para nutrição. E os professores, acho que todos, assim, sempre me apoiaram muito. Na sala não tinha muitas pessoas, assim, que queriam medicina e cursos da saúde, assim, no geral. Mas a Patrícia, eu lembro que eu fazia específica de redação, e aí teve um dia que ela conhece muito bem seus alunos, né? E aí teve um dia que ela falou assim, não, porque a Raíza, tipo, eu vejo muito ela na área da saúde, não tem nenhuma outra profissão que ela se encaixa mais do que a área da saúde. Então, acho que ela tá escolhendo nutrição muito bem. É isso. Como que você consegue aplicar, por exemplo, a sua escolha de fazer a faculdade de nutrição e a pressão, né, que ela gera diante da sua escolha? Tá, sobre as pressões da profissão, eu acho que eu vou dizer mais desafios. Porque no colégio já é muito difícil, assim.
Só que quando você entra na faculdade, você percebe que você tem que estudar muito mais a fundo nas coisas. Então, tipo assim, a sensação que eu tenho hoje é que quando eu estudava no ensino fundamental, eu já estudava muito, muito, muito. Mas, tipo, parecia que era só o superficial, assim, das matérias. Parecia que você ficava, tipo, um bimestre num conteúdo só. Agora, na faculdade, é papum. Tipo, você tem que estudar muito mais a fundo. Rapidão já tá mudando de conteúdo. Então, se você não correr atrás, se você não tiver, tipo, autorresponsabilidade, você não consegue acompanhar. E sobre as pressões e desafios da profissão, eu acho que talvez falar sobre... deixa eu pensar. Sobre a era da... A nutrição, eu vejo assim, que é uma profissão que tem muitos mitos. E isso é um desafio muito grande para um nutricionista, porque, tipo assim, parece que a cada época tem algum modismo. Então, tipo assim, cozinhar com óleo de coco é mais saudável, sal do Himalaia é mais saudável, comer ovo demais dá colesterol alto, não sei o quê. Então, parece que a cada ano surge um monte de coisa, assim, que não é nada baseada em ciência, pra, tipo, querer colocar algo que, tipo, é modismo, ou então que é mito, e aí todo mundo, às vezes, que é leigo, ou então até mesmo os profissionais de nutrição, tem muito profissional de nutrição que faz terrorismo alimentar, que traz, tipo, você não pode comer doce, você tem que fazer dieta restritiva, jejum intermitente, low carb, então acho que, assim, a nutrição tem muitos meios, assim, muito complicados de você lidar. E eu defendo muito, assim, a nutrição e todas as áreas da saúde com embasamento científico. Se você tá, tipo, defendendo algo que não tem embasamento científico, é meio complicado, assim, sabe? E como as pessoas, muita gente é leiga, acaba que, tipo, segue, sabe? Vai comprar curso que promete se emagrecer em tanto período, vai comprar produto que perde celulite, não sei o quê. Então, eu acho muito complicado, assim, a gente, como nutricionista, combater isso. E outro desafio também da área de nutrição, de alimentação, eu acho que faz falta, assim, um pouco, parece que as pessoas entenderem, assim, sobre alimentos, o que ela tá comendo, sabe? O que ela tá ingerindo. E eu acho que, tipo, é muito importante a gente trazer isso para as escolas, talvez colocar alguma matéria, assim, de educação básica alimentar e tal, porque, tipo, acaba que tem muita gente que não conhece, sabe? Os alimentos, tem gente que não sabe, tipo, não conhece muitas frutas, não sabe o que é carboidrato, o que é proteína, o que vai acontecer com o seu corpo se você comer isso e tal. Então, eu acho importante a gente combater um pouquinho disso. Aproveitando esse gancho, né, tipo assim, de falando desses boatos que a internet tá em cima do alimento, do que você tá comendo. Como que você vê que, tipo, a toxicidade digital vem interferindo na nutrição das pessoas? Tá, toxicidade. Eu acho que nessa era onde as redes sociais estão, tipo, se alavancando cada vez mais, a gente pode trazer muito essa toxicidade pro mundo fitness. Porque, tipo assim, eu lembro que eu tive um seminário de psicologia e aí eu consegui falar justamente sobre isso. Que a gente não tem um equilíbrio. São lados extremos muito extremos, assim. De um lado, você tem pessoas que têm aquele anseio e é toda bitolada com fitness e vai treinar muito forte. Se sai da alimentação, ela fica, tipo, muito bitolada com essas coisas assim. E pra ela, tipo, a vida dela gira em torno do que ela tá comendo, do que ela tá treinando. Não consegue sair da dieta, porque querendo ou não, tipo... Alimento, tipo, tudo bem você comer um doce que você gosta, tudo bem você sair com seus amigos pra comer um hambúrguer, sabe? Comer é um ato político, então, tipo assim, isso faz parte da sua vida. E ao mesmo tempo que tem esse lado do lado tóxico do fitness, que faz quem tá de trás da tela ficar se sentindo culpado porque não foi na academia, porque, tipo, tá acima do peso, sabe? Tipo, querendo ou não, a pessoa que tá atrás da tela, isso faz muito mal pra ela. E do outro lado, do outro extremo, tem aquelas pessoas que, tipo... não estão nem aí pra saúde, não estão nem aí pro que tá comendo, e sai, e bebe, e, tipo, não tá preocupado com saúde, com atividade física. Então, eu acho que, tipo assim, a chave tá em você tornar tudo mais equilibrado. Achar o equilíbrio, assim, entre alimentação e treino, nem de mais, nem de menos, sabe? Achar o equilíbrio. Hoje em dia é muito difícil, né? Porque as pessoas postam muita fake news nas redes sociais e as pessoas veem e acreditam. Uhum. Por exemplo, no TikTok o que mais tem é vídeo de evolução na academia em 3 meses. Uma pessoa que tava super magra e ganhou muita massa muscular em 3 meses. Não é assim, a gente sabe que não é assim.
E também influencia muitas pessoas a falar, ah, eu como isso, vou passar essa receita pra vocês. Me ajudou a emagrecer, ah, me ajudou a ganhar massa. A pessoa vai e faz também, sem um acompanhamento nutricional, que é o certo, né? Isso, tipo, acompanhamento nutricional é muito individual. Então, é gente que quer copiar a dieta do outro, que quer copiar o treino do outro. Então, acaba que isso, tipo, pode fazer muito mal. E nas redes sociais a gente vê isso. Teve até um vídeo que viralizou tem pouco tempo de uma receita de bolo, tipo, com leite condensado, com um monte de coisa, assim. Aí é uma mulher dublando no fundo falando, ah, porque se você comer isso aí, você vai ficar com câncer, você vai ficar com doença crônica, vai ficar com isso, vai ficar com não sei o quê. Tipo, dando um monte de problema, sabe? Fazendo terrorismo alimentar, colocando culpa no bolo. Sendo que tudo bem, alimentação é contexto. Então, assim, se 80% do tempo você come fruta, come cereal, come proteína, tem uma alimentação equilibrada, e nos outros 20% querer comer algo fora da sua dieta, comer um doce, incluir alguma pizza, alguma coisa assim, tá tudo bem, sabe? Seguir dieta à risca acaba que faz mal pro nosso psicológico, porque a gente coloca muito, assim, as nossas emoções na comida. Então, a gente percebe, como é bom comer um bolinho da avó, como é bom comer uma comida de mãe gostosa e tal. Então, tá tudo bem, sabe? Comer isso uma hora ou outra. E acaba que a gente vê, né, tipo, nas redes sociais, com esses vídeos, como a Maria falou, tipo, muitas pessoas ficam, tipo, muito transtornadas, às vezes com medo de comer um doce, fala assim, nossa, se eu comer isso, a pessoa falou que eu vou engordar, eu vou ter isso, vou ter aquilo. E acaba que a pessoa se prende e fica doente por conta disso também. É muita falta de responsabilidade, porque entra os transtornos alimentares, né? Quantas pessoas tem que desenvolve bulimia, anorexia, depois, sei lá, fica com compulsão alimentar, acarreta numa obesidade e tal, justamente por causa de profissionais irresponsáveis, e não só profissionais, mas pessoas da internet mesmo. É difícil, né? Porque as pessoas veem fotos das pessoas hoje em dia também com o corpo, ai, nosso corpo perfeito. E aí vai tentar seguir uma dieta que não é pra ela, cada corpo é diferente, né? Cada corpo tem que ter uma dieta específica, por isso que tem que ir no nutricionista, né? Fazer uma dieta certinho, treino certinho. Difícil. Por isso que eu acho assim que também a chave não é você, vou no nutricionista, tô de dieta, vou fazer dieta restritiva, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Eu acho que, tipo, o segredo é você fazer uma reeducação alimentar e levar aquilo pra sua vida. Porque dieta não é um negócio que você faz a curto prazo, atingir o seu objetivo e para. E voltou a engordar tudo de novo, a perder todos os resultados. Eu acho que você tem que aprender a comer bem e levar aquilo pra sua vida, sabe? Tipo, pensando na sua saúde, pensando em longevidade e tudo mais. Nem tudo é só sobre ter um corpo perfeito, né? A saúde também é muito importante. Muito importante. E a Maria tinha uma dúvida, né? Que era do Bicalho Fit. Verdade. Falando em redes sociais, Bicalho Fit, que eu sigo e vejo. Sim. Ela posta muito receitinha, treino, uma gracinha. Fale um pouco sobre seu perfil no Instagram. E você é um dos exemplos, né, dessa mudança, porque você teve acompanhamento, academia e tudo mais. Sim. Acompanhei a evolução. As minhas amigas me apoiam muito. Eu criei uma página com a minha irmã. Hoje em dia, só eu posto coisa nela, mas é o Bicalho Fit, @BicalhoFit, sigam. E eu posto, tipo, um pouquinho da minha rotina, lifestyle, assim. Eu posto receita, eu posto os meus treinos e tal. Às vezes eu faço alguns posts, tipo, instruindo, trazendo curiosidades, dicas fitness. E é um perfil muito legal, porque eu abri na pandemia. Então, eu abri esse perfil antes de eu entrar na faculdade de nutrição. E como eu gostava, tipo, eu tinha muito prazer de estudar assuntos da área de nutrição, o perfil me ajudou muito, assim. E querendo ou não, tipo, acho que toda profissão hoje em dia, você precisa, assim, ter rede social, assim, e tal. Porque eu acho que, querendo ou não, vende muito, assim, quem você é, as pessoas te conhecem, elas vão querer ir atrás, vão querer, tipo, marcar uma consulta. Então, tipo, foi um perfil que me ajudou e me ajuda muito, assim, e é isso. Hoje em dia todo mundo é muito influenciado pelas redes sociais, né? Então, muito. Fala assim, você conhece tal pessoa? Não conheço? Vou pôr no Instagram. Por isso que é bom ter. A nossa ajuda demais. Tem alguma dúvida, Cássio? A minha questão não é nem dúvida, né? Eu estou impressionado aqui com a Raíssa falando, porque uma coisa é eu ver vocês em sala de aula, que era a nossa realidade, com toda a imaturidade para aquele período, e depois, né, a gente se surpreender com a maturidade que vai sendo construída, né? A Raíssa lembrou muito bem, o tempo é o melhor professor que nós temos, né? Porque nas experiências do dia a dia, a gente vai se construindo também como pessoa.
a gente vai percebendo que aquilo que o professor falou fazia sentido, que aquilo que os pais falavam fazia sentido. Então a gente começa a se colocar no lugar do outro, né? Isso tudo é muito importante. E eu estou muito surpreso, Raíssa, e muito feliz disso, de ver o quanto você cresceu e, em termos de maturidade, em termos profissionais. Então, assim, estou orgulhoso. Fico muito feliz. Eu tenho muito carinho pelo Colégio Professor Yolanda, que foi um colégio que eu fiquei 7 anos. E eu entrei, assim, criança e, tipo, tive todo um acompanhamento passei por vários professores. E é um colégio, assim, que os professores viram muito família. E eu lembro muito, assim, tipo, parece que cada fala, assim, com os professores, cada conversa, você leva aquilo pra você aprende muito, dá muito aprendizado. E você amadurece muito, porque, nossa, pra mim, a Patrícia, ela sabe, nossa, eu tenho um amor muito grande, assim, pela Patrícia. Ela era mãezona, assim, de todo mundo. E ela sabe o quanto, tipo, eu tinha dificuldade de falar em público. E pra mim, quando tinha apresentação em sala de aula, era aquele pesadelo. Eu tremia e ficava nervosa. E demorava pra fazer prova, aquela enrola toda. Então, tipo, a Patrícia foi uma pessoa, assim, que confiou muito, assim, quem eu era, quem eu podia ser. E me ajudou muito na minha formação. Não só ela, como todos os professores do Yolanda. Então, é um colégio que eu tenho muito carinho, assim. Não, e a questão desse apoio que ajuda a discernir melhor qual que vai ser a profissão, ele é fundamental, né? Seja da parte dos professores, da instituição, seja da parte da própria família, né? Então, aquela coisa, você pode observar, a escolha dela é bem diferente daquilo que todos os outros seguiram, né? Então, é curioso a gente perceber que vocês têm hoje uma liberdade que outras gerações não tiveram, né? Que significa, eu não tenho a obrigação de seguir exatamente a mesma profissão dos meus pais. Eu posso fazer outro caminho e esse caminho pode também me trazer felicidade. Isso é fundamental. Eu não posso esquecer jamais de ser um bom profissional. Então, em cada lugar que eu estiver, eu preciso fazer o melhor. Eu preciso dar o melhor de mim mesmo para o outro, né? E eu percebo, assim, pela tua fala, que você está na direção certa. Tem até uma frase que eu lembro que teve algum evento no colégio, não sei se era uma mesa redonda e tal, que a Giovana, sabe a Giovana Santos? Sim. Ela falou alguma frase assim, falando que, tipo, a gente só tá onde a gente tá hoje por causa dos professores. E aí ela falou uma frase assim de alguma coisa de ombros de gigantes. Sim. Que a gente só Eu tá lembro. onde a gente tá porque a gente, tipo, tá em cima de ombros de gigantes. E os gigantes são os nossos professores. Eu fico muito feliz de estudar lá, porque eu só estudei em 2 colégios na minha vida, que foi outra escola e no Colégio Professor Yolanda. E agora que a gente tá no ensino médio, como tá tudo muito pesado, tem professores lá que entendem a gente, que conversam, e eu sei que na faculdade não vai ter isso, eu vou sentir muita falta disso. Ai, dá até uma dorzinha no coração de pensar que não vai ter esse apoio todo, essa preocupação que eles têm com a gente, porque lá isso é muito bom. Não, e aproveita demais as oportunidades que vocês têm no colégio, os professores que vocês têm, os amigos e tal. E vocês estão no segundo agora? Aham. Então tem só mais um ano, aproveita muito. A minha turma não conseguiu se despedir porque o nosso terceiro ano foi o terceiro ano que começou a pandemia. Então, tipo assim, a gente começou a estudar muito focado para Enem. Do nada veio pandemia, aula online e tal. E aí acabou que não voltou mais as aulas pra gente naquele ano. Então, tipo assim, a gente não teve um encontro final da turma e despedida e não sei o quê. Foi, tipo, tudo muito, assim, transitório desse momento de pandemia. Então, aproveitem bastante. E pra finalizar agora, nossa entrevistinha, deixa um conselho pra gente do colégio que vai assistir, sobre o ensino médio, sobre o quanto vale a pena se esforçar no ensino médio pra ter uma carreira depois, escolher a profissão. Que o futuro compensa. Gente, o meu conselho é para vocês correrem muito atrás do sonho de vocês. Se vocês querem uma profissão, não escuta assim o que os outros estão falando, o que os outros estão opinando. Se é sua vocação, se é o seu coração falando, vai atrás, sabe? E tá tudo bem também se você não conseguir, tipo, se hoje você não sabe o que você quer fazer ainda. A gente é muito novo e tal, e é uma decisão muito importante que, tipo, vai validar pro resto da sua vida. Então, pensa com carinho, assim, e corra muito, muito, muito atrás. Não deixem para estudar no terceiro ano só, porque eu acho muito importante a base que se constrói no ensino médio. Primeiro e segundo ano são os principais, porque querendo ou não, vocês sabem que o terceiro ano é meio que revisão. Então, tipo assim, não perde tempo, o tempo passa muito rápido, escolha com carinho a profissão de vocês e sigam seus sonhos que vão dar tudo certo.
Obrigada, Raíssa, pela participação. De nada, A gente muito ficou muito bom. feliz que você aceitou o convite. Eu que fiquei feliz. Obrigada. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui também com o Gabriel Teles. Ele fez engenharia de software e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como que é. Olá, gente, tudo bem? Prazer. Não, como ela disse, né, Gabriel Teles. Eu ainda curso, na verdade, né, engenharia de software, mas relaxa. Faço no UFG, né, estudei no Yolanda há muito tempo, a maior parte da minha vida. O professor Cássio foi meu professor por muito tempo também. E é isso, também no UFG também, só passando aqui, né, eu tô com a camisa da UFG também. Pessoal aí que provavelmente vocês devem querer também cursar lá no UFG, né, o pessoal se Deus quiser passar lá. Mas assim, quem se interessa por jogo, acha legal, procura lá, não só jogo também, atletas, quem gosta de futebol, tudo mais. Procura pela Eagles lá, que é um grupo de estudantes, que é muito interessante também. A gente se reúne, atletas, cyberatletas, para poder participar de campeonatos universitários, para poder participar dessa área aí. Querendo ou não, uma experiência além do curso que você pratica, né, do que você faz. Então, muito interessante, recomendo todo mundo aí. Quiser conhecer também, quem não entrou ainda, acho muito interessante também. Segue lá no FG Eagles, lá no Instagram. Sou só integrante, tá, guys? Relaxa. Em qual momento, assim, você teve certeza que você queria fazer engenharia de software? Cara, isso é uma pergunta um pouco complicada, porque assim, foi meu segundo curso, né? Eu passei no FG, eu sempre fui da área muito do computador, né? Então sempre mexi muito com o computador. Eu também sempre fui da área de matemática, né? Mais das exatas e tal. Mas não cometa esse erro, tá? Não vá por um curso achando que você é bom em matemática. Acho legal e tudo mais, mas não vá pensando que é mil maravilhas igual o colégio. É muito difícil. Mas sim, sempre fui da área de computação. Então, o primeiro curso que eu tentei foi engenharia da computação. Então, pesquisei bastante, mas acabou que comecei a estudar. E não pelo período que eu fiquei lá que eu não gostei, mas eu fui conversando com os veteranos a mais e vendo o caminho que podia seguir carreira, eu acabei preferindo ir para engenharia de software, que mexia mais com a parte do software do que do hardware, que no caso de engenharia da computação se mexe mais com hardware e tudo mais. E minha área sempre foi mais programar em linguagens de software, então foi por aí que eu decidi ir mesmo. Então, assim, mexia já com um pouco de programação no ensino médio, mas aí foi mais, assim, desde criança fui da área de Teve computador. um ganchinho, assim, teve um né? ganchinho da Desde vida. pequeno. Eu sempre fui mexendo muito com videogame, computador e tudo mais. Sempre fui da área ali da computação e acabei, foi a vida que foi me levando mesmo. Então, ali a matemática só agregou um pouco na ajuda do curso mesmo. Você teve algum choque, assim, eu vou chamar choque de realidade, entre aquilo que você imaginou que você queria fazer e que era o teu curso, com aquela realidade que você encontrou na própria universidade? Um pouco. Assim, até hoje em dia um pouco, porque a gente estuda muita matemática no começo do curso, sabe? Pouca programação. Então esse foi o maior choque em si. A gente tinha 3 matérias de matemática e só uma de programação. Isso praticamente até o segundo ano da faculdade. Então, a partir do 5º período que a gente começou a ter mesmo matérias sobre o que é o nosso curso, sabe? Do que a gente usa. Porque o nosso curso, apesar de ser engenharia de software, ele abrange muita coisa. A programação ela abrange muita coisa. E dependendo da área que você trabalha com mais matemática ou menos matemática. A minha área, ela trabalha com um pouco menos de matemática. Então, eu trabalhei com muita matemática por muito tempo, por uma área que eu não uso muito, entendeu? Então, eu fui pegar ali, igual, eu pensei que eu ia entrar na faculdade e ia programar, sabe? E aí não é o caso. Eu estudo matemática, cálculo, álgebra linear e tudo mais. E aí, depois já passa para gerenciamento de projeto, entendeu? APA, por exemplo, que aí você vai mexendo mais com essa área de gerenciamento do que a própria programação. É um negócio mais autodidata mesmo. Essa parte da programação, qual linguagem que você vai escolher e tudo mais. Nesse sentido, você não ficou em nenhum momento, assim, preocupado se teria errado com relação à escolha, se era isso mesmo? Houve o apoio de algum colega, no sentido de, Gabriel, espera um pouquinho mais, a gente vai entrar nisso que você está esperando. Como que você tratou isso? Eu fui mais por mim mesmo, sabe? Eu acabei entrando mesmo na matriz curricular e falei, olha, eu vou ter que passar por essa fase. Então eu fiquei um pouco preocupado no começo, né? Fiquei um pouco bem preocupado, na verdade, que eu não estava vendo nada praticamente do que eu queria, porque o que acontece? Os 2 primeiros anos, ele é a base de engenharia de qualquer curso. Então você faz mudando ali 1 ou 2 matérias, sabe? Então você pega engenharia civil, é a mesma base que a gente usa em engenharia de software. Então você pega cálculo, álgebra linear, durante 2 anos. Então o que eu fiz? Falei com alguns professores, né, com os orientadores meus.
Falei, olha, eu tô um pouco desgastante aqui do negócio. Aí ele falou, não, dá uma olhada na matriz curricular, procura saber mais um pouco sobre as opcionais e tudo mais. E aí acabei indo olhando e vendo, não, é uma questão de fase mesmo, então a gente tem que esperar passar e não tem o que fazer. E eu acho que isso é em toda a área, né? Sim. Se perguntar mais da área do senhor, por exemplo, história, né? Você provavelmente deve começar e falar, meu Deus, como é que tá acontecendo aqui? Eu penso que todo calouro enfrenta isso aí, né? Quando Não, você com entra na certeza. universidade, você projeta alguma coisa na sua cabeça, tem algo em mente e também, às vezes, uma pressa de entrar naquilo que te interessa, né? Mas aí você se assusta um pouco, que foi o meu caso, né? Porque eu pensei, meu Deus, o que eu vou estudar? Porque não tinha tanta coisa como eu havia pensado que eu ia estudar aquilo que estava nos livros, mas você começa a estudar como se constrói a história, então é muito mais amplo. E eu vi os meus colegas indo para os laboratórios e falei, eu vou para onde? Para a biblioteca, não tem outro caminho. E eu e outros colegas ali, a gente ficava refletindo, nossa, a gente só lida com o pessoal que já morreu, né? A maior parte dos autores já tinham morrido, né? Então, a área de história é isso, né? A gente estuda o homem no passado, né? E isso aí me gerou uma certa crise, é verdade. De fato, assim, quando eu comecei a aprender matemática, quando a gente pega cálculo ali, dá uma travada na gente, porque às vezes, a maioria, na verdade, por mais que a gente tenha passado, é um curso um pouco complicado de entrar. Você precisa ter muito embasamento matemático, porque o peso do Enem é muito grande em matemática e você ainda entra em choque, porque eles ainda têm que dar um pré-cálculo dentro da matéria de cálculo para você começar a pegar ritmo, porque é difícil, realmente é muito difícil, sabe? Então, teve uma quebra de realidade. Tipo, vou entrar na faculdade, vou começar a programar, pô, já tô fazendo, entrando numa empresa aqui como programador e tô indo. E não, você vai estudar matemática, você vai dar uma ralada ali nos livros, um pouco na biblioteca, como o Cássio falou. E não só a biblioteca também, a área de estudo individual e a área de estudo coletivo ali da faculdade, mano, você pode esperar que você vai estar lá. Uma hora ou outra você vai estar lá. E outra coisa é, pessoal, acho que no geral, outro choque de realidade também, não foi tanto pra mim, mas pra maioria dos meus colegas que estão lá comigo até hoje, foi sobre a realidade da faculdade e a realidade de colégio. Do tipo, você sai dessa aula, você continua na sala, o professor que troca. Então, esse tipo de realidade é bem diferente na faculdade. Porque você que troca de sala, você que vai pra sala, você que tem o seu horário, se você entra ou se você sai, o professor não quer saber se você tá lá ou se você não tá. Então, a sua responsabilidade como aluno é muito maior do que quando você tá no colégio. E, tipo, você sai do colégio e praticamente o pessoal hoje já sai do colégio e já entra na faculdade. Então, é um choque de realidade muito grande. Muito, muito grande principalmente da privada e para a faculdade federal. Eu vejo dessa forma que foi o que aconteceu comigo. Eu saí da escola privada e fui para uma federal. Então, na privada a gente fica sentado na sala e o professor troca e você tem que entregar tarefa e tudo mais. Meus professores nem tarefa eles pegam no máximo um projeto ou algum trabalho final, sabe? De resto é prova, que é passada ali na Enementa no primeiro dia e você tem que anotar, porque senão vai chegar o dia e você não vai saber que tem prova. Entendeu? Então é um negócio muito de responsabilidade. Acho que o meu maior choque não foi nem matéria em si, foi choque de realidade mesmo. Eu já tinha experimentado um pouco disso no IF, que eu estudei lá o ano, né? Então já tinha experimentado um pouco disso, mas na realidade da faculdade mesmo é muito maior. Porque até o peso que cai sobre você é sobre você mesmo, entendeu? Então se você não tem muito tempo a perder ali na faculdade, é meio enrolado. E às vezes até a troca de professor, igual você sai do INF, que eu saio e tenho que ir pro CAB, pro Baru, Centro de Aula do Baru. É um pouco longinho, então às vezes o tempo que tem ali de 5, 10 minutos para você chegar na aula, você já chega atrasado na aula. E às vezes já passou lista de presença, por exemplo. Então você tem que correr atrás, senão você realmente fica para trás. Não é igual, normalmente na escola, quem corre atrás é a coordenação atrás dos alunos. Esse choque de realidade é que muda, é os alunos que correm atrás dos professores na faculdade. E aí onde muita gente se atrapalha na faculdade, né? Se atrapalha no quesito de demora ali um semestre para poder se acostumar com essa correria, sabe? E é uma correria mesmo. Principalmente na minha área, que é muito complicado, os professores são bem fechados. Assim, a maioria eu acho que não tem muito da didática, sabe? São professores que são doutores e tudo mais, mas são doutores na área e não tem muito aquela didática, entendeu? A didática de professor em si. Então, às vezes são pesquisadores, são professores analíticos e tudo mais, e são pesquisadores analíticos e não tem tanta instrumentalização ali na hora de dar aula. Eles chegam, passam aquela matéria e não tem muita didática de explicação. Então a gente tem que acabar indo pra biblioteca, procurar um livro, tem que ir atrás. Então esse foi o maior choque de realidade que eu tive. Agora sim, da matriz curricular, eu olhei ali e falei, putz, tem que passar por isso, não tem o que fazer.
No máximo, peguei umas opcionais para poder me ajudar durante, igual você pega um opcional de desenvolvimento de alguma coisa, de game design e tudo mais, que ele dá uma quebrada no ritmo. Tirando isso, é choque de realidade mesmo de responsabilidade. Isso aí foi bastante Exige complicadinho. bastante maturidade, né? Quando a gente vai pra faculdade. A É. gente sai da escola de um lugar que é, tipo, aconchegante, né? Entre aspas. Que a gente tá Muito. ali no na nossa zona de conforto. A gente vai ter um choque de realidade muito grande. Porque a gente também... A gente tava falando hoje na sala. A gente imagina uma realidade totalmente diferente. As pessoas na nossa sala estavam falando, tipo assim... Ah, mas quando for pra faculdade vai ser diferente. Porque eu vou estudar o que eu quero. Ah, que eu vou estudar o que eu quero. Aqui eu não tô estudando o que eu quero, mas quando eu for pra faculdade eu vou me esforçar porque eu vou estudar o que eu quero. E aí, não é bem assim, né? É, igual o Cássio falou, a gente acha que a gente vai chegar a estudar o que a gente quer, que a gente gosta. Realmente, mas vai demorar. E vai ter matérias ali que você não vai querer pegar, igual no colégio, mesma coisa. É, igual eu falo pro meu irmão mais novo que também tá no colégio, eu falo o seguinte, você tem que ter o prazer de ter conhecimento, entendeu? Então, se você tem o prazer de ter o conhecimento, você vai gostar de estudar qualquer coisa, entendeu? Então, o gostar de aprender é o que ajuda a gente, e pelo menos pra mim, sabe? Muita gente passa ali pelo que tem que passar e passou. Sabe, eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender isso aí desde do ensino médio, ensino fundamental, independente da matéria que é, mano. Conhecimento é conhecimento e ninguém tira e é assim que a gente usa pra debater. Entendeu? Então, quanto mais vontade de aprender você tem, melhor. Independente do que seja. Ah, mas eu não quero aprender logaritmo. Pô, pode ser que você não, alguma hora, você não vai usar, mas você pode falar sobre. Entendeu? Você pode até não utilizar, mas você saber o básico, por exemplo, colocar logaritmo como exemplo, vai te ajudar a conversar sobre logaritmo com alguém algum dia. Entendeu? Então, por mais que não seja útil agora, algum dia pode ser útil. E se você tem que passar por isso, por que não passar de uma forma que você aprenda? Sim, Entendeu? já que vai passar, aproveita que tá passando, Exatamente. aprende. Em algum dia vai ser útil na vida. Exatamente. gente. Se é obrigatório, faça de uma forma que você aprenda. Se não é obrigatório, não faça, né? Se tu não quer, não faz, não é obrigatório. Agora, por exemplo, tem cálculo, é obrigatório, vou usar? Não sei. Mas se tá aqui pra eu aprender, eu vou aprender. Não tem muito o que fazer. Entendeu? Agora, por mais que seja com um pouquinho de má vontade, aprenda da forma correta que pode lá pra frente, você pode não querer usar hoje, mas lá pra frente pode ser que você precise usar. Questão de necessidade. Entendeu? E se a matéria ela é obrigatória para desbloquear outra matéria, pode ter certeza que você vai precisar dela. Então, isso é bom ficar ligado também, quem tá indo pra faculdade agora. Isso do meu primeiro semestre, segundo semestre, eu não prestei muita atenção. Então, no meu segundo semestre, tinha algumas matérias que eu precisava do primeiro semestre. E às vezes a gente não faz o primeiro semestre tão bem. E o segundo semestre pediu essa matéria. Entendeu? Então, Aí você a já gente teve que já reestudar, sentiu. exatamente. E aí, a partir do semestre, você começa a falar, nossa, eu tenho que estudar todas as matérias bem estudado. Porque lá pra frente pode ser necessário. É uma maneira, assim, da gente viver, né? Viver a faculdade. É isso que eu costumava falar para vocês em alguns momentos. Estando lá, vivam cada momento. Né? Estudem, conheçam o campus, os projetos de pesquisa, se aproximem dos seus possíveis orientadores, né? Vivam as amizades que serão construídas ali e que tendem a continuar depois da universidade. Então, é muito importante isso. Viver a universidade, viver com responsabilidade, porque nós sabemos ali que, é claro, um ambiente talvez mais democrático que a gente possa encontrar, né? Ali todo mundo conversa com todos, né? Então não há aquela pressão de quem vai ficar cobrando de você além de você mesmo, né? Então é por isso que é tão importante isso que o Gabriel pontuou. Ninguém vai ficar atrás de você. Você mesmo, você precisa de entender que você precisa de fazer bem feito, de ser um bom profissional. Então, você que está construindo a sua carreira. Você tem que ter responsabilidade pra correr responsabilidade. atrás das suas coisas. Eu já vi muita gente que fica faltando aula, assim. Faltando aula na faculdade, correndo pra tal lugar e tal. Porque depende de você, não depende dos professores. Cara, eu acho que você chega num certo nível de maturidade, de responsabilidade. Igual, por exemplo, eu tenho algumas aulas que eu falto, sim. Isso é normal, eu acho. Por exemplo, eu preciso estudar, essa matéria tá um pouco atrasada, ou eu tenho um pouco mais de dificuldade nessa matéria, essa matéria pra mim já tá um pouco mais adiantada. Às vezes eu falto uma aula de um professor pra poder cobrir a de outro professor. Isso é normal, você às vezes tem mais tempo de uma, pra menos tempo de outra, uma tá mais corrida, uma tá mais difícil. E isso vem de responsabilidade e maturidade com o tempo que você tá na faculdade, sabe? Você saber balancear. O importante é você não jogar fora uma, entendeu? Esse é o principal ponto que eu vejo. E o que o Cássio pontuou de viver a faculdade, cara, maravilhoso, maravilhoso. Várias oportunidades, várias coisas. Igual eu pontuei esse negócio do meu grupo, a gente vai pra Joinville agora, cara, em outubro. E tipo assim, é absurdo isso. A gente vai pela faculdade, a gente vai representar o UFG, sabe? Tipo, no nacional da universitário. Então, mano, corram atrás. Várias pessoas, vários amigos meus participam de PIBIC, que são projetos de iniciação científica. Absurdo. Tem várias bolsas que você usa pra isso.
Meus professores, a minha área, no geral, o meu curso, na verdade, tem poucas bolsas, sabe? Por exemplo, você vai pegar IA, que é a inteligência artificial lá, cara, a quantidade de bolsa, você entra no primeiro semestre já tá participando de projeto, entendeu? Mas não deixa de faltar. Às vezes você conversa com o professor te coloca em algum projeto que é de outro curso, sabe? Então, cara, esse negócio de viver a faculdade é maravilhoso. E, tipo assim, quanto mais tempo você conseguir passar na faculdade, melhor. Seja pra você estudar, seja pra você conhecer, seja pra você aprender mais coisas da faculdade. Então, às vezes, você consegue entrar em contato com algum orientador, algum professor de outro curso que acaba te ajudando no seu curso, entendeu? Muito bom, velho. Muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Esse negócio do nosso grupo, por exemplo, foi um negócio que a gente criou, que o pessoal do nosso curso criou e, tipo assim, hoje tá pegando tudo. Tá pegando atleta, tá pegando cyberatleta. Então, tipo assim, isso é maravilhoso. E, tipo assim, toma iniciativa. Esse é o principal ponto na faculdade, é você aprender a tomar iniciativas. De você querer estudar, de você querer correr atrás, de você querer fazer um projeto de iniciação científica, de você correr atrás de professor. Tipo assim, não é ficar no pé, mas é você criar um relacionamento com o professor, porque querendo ou não, o professor vai ficar ali 6 meses com você, até, às vezes ele dá mais matérias mais pra frente. E isso cria bons relacionamentos, isso cria contatos pra você poder entrar numa empresa depois, entendeu? Participar de projetos, o professor apresenta, entendeu? Orientar algum TCC, orientar algum projeto seu. Isso aí é maravilhoso, cara. E tomar iniciativa, pra mim, é o principal ponto que você tem na faculdade. Então, é muito difícil a gente falar sobre o que é, né, Cássio? Mas, tipo assim, eu não sou pai, o senhor é pai já hoje? Sou, mas há 5 anos. há 5 anos. É porque eu formei, acho que quando o senhor teve filho depois de eu formar. É filho ou filho? Acho que é filha. Filha, né? Filha, Foi Tereza. depois de eu formar. Então, depois de eu sair do ensino médio. O que acontece? É uma explicação única, né? Um sentimento único. Eu acho que a faculdade é a mesma coisa. Quando você sai e entra, não tem como a gente explicar. Vocês vão ter que sofrer isso pra aprender essa maturidade, essa responsabilidade, entendeu? Então, tipo assim, o pessoal que vai pro IF no ensino médio e sai do IF depois, já não vai ter tanto esse choque, porque já teve, entendeu? É um choque de realidade que tem e vocês vão ter que passar por esse sentimento, infelizmente. A diferença é com qual cabeça vocês vão estar na hora de chegar lá, entendeu? Acho que esse é o grande diferencial. E vem de criação de cada um, é a cabeça de cada um e como cada um comporta o estudo sobre isso. Inclusive a Andressa, né, ela, com certeza ela teve um choque completamente diferente do meu e etc. Então cada aluno tem uma, sabe? Um tipo de cabeça na hora de entrar na faculdade. Pelo que eu percebi, você mesmo disse que você sempre procurou, tipo, estudar mais pra poder saber mais sobre os assuntos. E eu queria saber um pouco como é que, tipo, essa rotina pra, tipo, como é que também foi sua preparação pra poder passar no Enem. E quando você passou, como é que foi, tipo, agora, como é que tá sendo, na verdade, pra você balancear a sua equipe e a vida escolar lá na faculdade? Esse é um ponto delicado pra mim, porque assim, justamente pelo fato de eu sempre gostar muito de estudar, isso aí, tipo, desde sempre, gostei não de estudar, mas de aprender. Então, tipo, eu nunca fui um cara que estudei muito em casa. Tipo, casa não deixa mentir, né? Eu faltava com os deveres de casa, sempre faltei. Não era um cara de muita responsabilidade com tarefa e tudo mais, mas nunca deixei a desejar nas minhas notas de prova. Ou seja, o meu tempo de estudo era o seguinte, eu tô dentro da sala de aula, eu tô ali pra aprender. Isso aí sempre foi. Entendeu? O que acontece? No meu ensino médio, no meu terceiro ano de ensino médio, na verdade, eu dei uma deslizada. Então, tipo assim, eu estudei muito bem até o meu segundo ano do ensino médio. Muito bem, muito bem, muito bem. Aprendi tudo que eu tinha pra aprender. E de forma muito boa. Isso aí foi minha base pra passar no Enem. Então, eu não tive, eu sou um caso, no meu caso, o meu caso foi, tipo assim, eu estudei muito bem. Eu aprendi muito bem, na verdade. Então, eu tive muita preparação pro Enem, tipo, desse negócio. Na verdade, eu conversava com o senhor sobre isso, que eu não gostava dessa metodologia de, tipo, chega um ensino médio, é Enem. Nunca gostei, tipo assim, isso era discussão minha com os meus professores de ensino médio, o meu ensino médio inteiro. Porque eu não gostava, porque era o seguinte, direcionamento pra você passar no Enem. E esse nunca foi o meu foco. Meu foco era sempre aprender, e passar no Enem pra mim foi a consequência do meu método, de tipo, eu aprendi da forma correta, não vai falhar na hora de eu fazer a prova. Isso aí sempre foi, pra mim, sempre foi o especial, sabe? Tipo, a minha nota na prova não é consequência das questões que eu fiz para aquela prova, e sim do conhecimento que eu adquiri para aquela prova. E minha preparação para o Enem foi essa, foi tipo, aprendi o conteúdo, show de bola. E é isso, aprendi o conteúdo, show de bola. Não aprendi o conteúdo, vou aprender o conteúdo de novo. Não necessariamente vou fazer 100, 150 questões para aquilo. Para algumas pessoas cada um tem um tipo de estudo, cada um tem um tipo de aprendizado. Isso aí os professores falam melhor do que eu, né? Tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende melhor escutando, vendo, e cada um é cada um. O que me diferencia hoje em dia? Hoje em dia eu tenho que estudar. Esse é o meu grande diferencial. Tipo, hoje eu tenho que estudar, porque senão não dá certo. Porque demanda muito mais conhecimento e, tipo, é muito mais para mim
do que foi entrar na faculdade. Entrar na faculdade foi um objetivo que eu tinha de entrar na faculdade. Então, eu aprendi para poder passar no Enem, mas não tive nenhuma preparação especial para isso. Eu continuava querendo aprender na faculdade e passar no Enem foi uma consequência. Para mim, foi isso, sabe? Eu não tinha a meta de passar no Enem. Entendeu? Eu tinha a meta de aprender. Aprendi, passei no Enem em consequência. Foi assim para mim. A diferença agora é que eu preciso estudar para me formar e trabalhar. Então, para eu ser um profissional. Agora, a meta é diferente, entendeu? A meta não é questão de conhecimento por conhecimento. É conhecimento para ser aplicado. Então, eu tenho que estudar mais, porque tem mais carga e mais coisa para aprender. Então, eu tô tendo que estudar. Sobre a minha equipe. É um ponto complicado, porque demanda muito tempo. Então, inclusive, a gente treina das 14 às 22, praticamente todo dia durante as férias. Então, que é agora que a gente está tendo. Durante as aulas, eu estudo no período noturno, então das 18, mais ou menos, até as 22, eu não tenho espaço. De resto, eu tô treinando, seja individual ou com a equipe. Normalmente, a gente treina no período da tarde e durante a manhã eu faço individual e faço exercício físico também por causa da saúde, né? Então, basicamente é isso. Então, assim, é lotado o tempo. Eu imagino, deve ser muito corrido. Mas agora que a gente soube um pouquinho mais sobre você, o que você poderia dizer como se fosse pra sua... Tipo, pro antigo você, lá do seu ensino médio, e pras pessoas que estão assistindo que também estão no ensino médio e estão com essa dúvida? Peraí, repete pra mim, por favor. Eu não entendi. O que você diria, tipo, pra uma pessoa que tá no ensino médio hoje em dia, como se fosse pra dizer pra você o que a pessoa pode fazer, como ela tem que se preparar como é a vida Tipo na faculdade. conselho, né? Um Um conselho conselho. pra quem tá no ensino médio, um conselho que você daria pro seu eu do passado. Entendi. Mas em relação a estudo, no caso. Sim. Ah, entendi. Cara, em relação a estudo, aproveita mais o ensino médio. Aproveita mais. Igual eu falei, igual o Cássio falou, aproveita a faculdade, aproveita o ensino médio, tá ligado? Aproveita, tipo, é uma época que eu gostaria que voltasse. Tipo, eu ainda tô na faculdade, é próximo, que eu entrei no primeiro ano, faz 8 anos, entendeu? Tipo, que eu acabei o ensino médio faz 5. Então faz pouco tempo, mas mesmo assim é um tempo que eu sinto saudades. Querendo ou não, é uma verdade que ninguém quer falar, e a maioria dos professores, na verdade, falam. Os amigos que você tem no ensino médio, a maioria se separa quando faz a faculdade. Alguns se mantêm, mas a maioria se separa. Então, tipo, um conselho que eu dou é aproveite mais, tenha mais amigos e, tipo, cara, faça o que você quer fazer no ensino médio, sabe? Não deixe o estudo de lado. Estude, tá? Isso é básico, sabe? Mas, tipo assim, entenda que o colégio não é um purgatório, saca? Tipo, não é um purgatório. Cara, você tá no colégio, você tá na sala de aula, aprende, pergunta, discute, debate, sabe? Tipo, isso é um negócio que eu sempre fiz. Tipo, debater, perguntar. Eu quero saber mais. Eu tô aprendendo negócio, quero saber mais. Isso é fenomenal. Agora, tipo, você tá no colégio, você tá com seus amigos, e qual que é o seu objetivo lá? Não é estudar? Você tá no colégio lá pra estudar? Então, por que você não junta seus amigos e vocês estudam? Entendeu? Tipo, faz um grupo de estudo, cara. Faz um negócio diferente. Busca um negócio diferente. Ah, mas tá muito monótono. Faz algo diferente em relação ao estudo. Entendeu? Busca fazer uma coisa diferente pra ser legal, pra ficar interessante. Exatamente. É igual a gente tava comentando aqui antes de começar. Tipo, isso aqui é muito massa. Eu queria ter tido essa oportunidade de ter feito algo diferente no meu ensino médio. Além de só ir pra aula e pegar a aula. Entendeu? Então, mano, marca com os colegas. Pô, o que vocês fazem à tarde? Não faço nada. Ah, eu trabalho. Beleza, você não consegue, então. Mas, eu não faço nada em casa. Você vai pra casa fazer o quê? Fica no colégio, junta o pessoal, faz uma coisa diferente no colégio. Vocês têm o espaço. Tenho certeza que o colégio não vai negar uma sala de aula pros meninos estudarem. Entendeu? Que não seja utilizado. Não, nós nunca negamos, né? Inclusive Então, a sua turma me parece que tinha um a grupo gente de tinha um grupo de estudos, né? estudo, Eu me entendeu? lembro muito bem disso. Sim. E eu acho que da mesma maneira que nós temos uma rede de amizades, a gente precisa também construir uma rede de conhecimentos. Então, por exemplo, se o Gabriel tem facilidade para lidar com matemática e eu não tenho, por que não pedir a ajuda dele? Porque ele tem uma linguagem muito mais próxima da minha. Então, ele pode me ensinar aquilo que talvez o professor, talvez pela sua linguagem, não conseguiu. Entende? Então, é isso aí que a gente precisa de fazer. Aprender a oferecer ajuda, também pedir ajuda ao outro. Então isso é fundamental. No período em que eu estudava, por exemplo, é claro, eu sempre tive dificuldades em alguns conteúdos. Então eu pedi ajuda pro pessoal, me ajuda aqui com relação a isso. Quem mais sabia mais, facilidade, na verdade. claro. Isso é muito interessante. O Cássio comentou que a gente tinha um grupo de estudos. Cara, o grupo de estudos nosso era muito massa, porque, infelizmente, o pessoal que precisa aprender mais normalmente não tá no meio. Então, o pessoal que já tem facilidade, normalmente que participa desses grupos de estudo. O que é um saco, né? Então, tipo assim, a gente sempre chamava o pessoal que tinha mais dificuldade
pra participar das aulas. Porque, por exemplo, tinha a Andressa, tinha o Chagas. Todo mundo fazia parte do grupo de estudos. Só que, tipo assim, a gente não precisava muito. A gente chamava o pessoal pra participar. Então, tipo assim, você tinha eu que tinha facilidade em matemática, você tinha a Andressa que tinha facilidade em todas as matérias, você tinha o Chagas que era muito bom em todas as matérias também. Entendeu? Então, tipo, a gente sempre tava lá, a gente sempre tentava fazer algo diferente. Agora, o conselho que eu dou pra todo mundo é, mano, tenta abraçar, se unam como sala, entendeu? Então, tipo assim, na minha não só como sala, mas como ensino médio. Tipo, primeiro, segundo, terceiro ano. Quando eu estudava, tinha muito esse negócio do primeiro ser o começo do ensino médio, o terceiro já é, eu sou o terceiro ano, não sei o quê, entendeu? Na minha época tinha isso, eu não sei como é que é hoje. Mas, tipo assim, quanto mais unidos vocês são, melhor, porque às vezes o pessoal do terceiro ano tá fazendo uma revisão e o que o pessoal do primeiro tá estudando, entendeu? Então, às vezes, o pessoal do primeiro consegue estudar o pessoal do terceiro, que não tá lembrando tanto e tal. Então, um grupo de estudos com multiclasse, fazer um grupo de estudo em relação a gente fazia mesa redonda na minha época. Ainda fazia. Ainda faz? Sim. Os alunos ainda estão participando? Porque a gente dava às vezes a gente fazia eu fiz uma vez com o Thiago, e tipo assim, foi eu que apresentei a mesa redonda, não sei como é que é hoje. Na verdade, algumas coisas mudaram em relação a isso aí, mas sempre abrimos o espaço para eles poderem fazer. Pra poder fazer. Sim, sim. Porque o professor, ele quer debate, né? Exatamente. Ele quer participação. Então, nós queremos que vocês nos perguntem, nos desafiem. É isso que a gente espera. Um outro conselho que eu daria pra mim mesmo é debata mais. Cara, eu adorava debater, o cara sabe disso, eu perguntava tudo, mano, tudo. Por quê? Por que acontecia isso, sabe? Acho que na época que ele dava aula de história pra mim, a gente tava conversando sobre a lei das cercas. Não lembro se é a lei das cercas mesmo, mas é quando o pessoal começou a cercar os terrenos pra poder delimitar. Lembro disso no oitavo ano. Começou a cercar, fazer cercas nos terrenos pra poder delimitar território. E aí eu tava, por que começaram a fazer, do nada começaram a fazer cerca pra delimitar? Por quê? Me explica, por que eles começaram a fazer isso? Tipo, do nada os caras vão começar a passar cerca? Quem que inventou o isso? terror dos professores. Cara, mas é isso, aprender é isso. Qual que é a graça de você estar sentado numa sala de aula, escutando um professor falar pra você e você tá só aceitando o que ele tá falando? Quem disse que é verdade o que ele tá falando? Eu acho que isso vem muito também do protagonismo, que agora está sendo bem evidenciado e incentivado os alunos a colocar em prática o protagonismo, mas não também o individualismo. Tipo, igual você falou sobre os grupos de estudos, é muito interessante essa ideia, porque talvez um aluno queira perguntar algo, só que tem medo da classe, tipo, não aceitar e também não querer perguntar. Então, eu acho isso uma ótima ideia. Ah, com certeza. E, tipo assim, eu era o chato da sala. Isso aí, todo mundo não gostava de mim, pô, em quesito de aula. Eu era um cara super sociável, mas, tipo... Ninguém gostava de mim em sala de aula, porque eu perguntava, fazia às vezes o professor achava às vezes a ruim, né? Porque eu fazia com que a matéria não corresse no período correto, né? Mas, mano, é legal. Às vezes você pergunta um negócio que leva pra uma matéria, pra um lado que, tipo assim, não seria apresentado pra você, entendeu? Principalmente nas áreas de humanas é muito bom perguntar. Nas áreas de exatas é aquilo ali e aquilo ali. Então, tipo, é dúvida. Agora, nas áreas de humanas, de biologia, quanto mais você pergunta, mais você sabe. Se você pergunta, significa que seu cérebro está interessado. Então, quando o professor responde uma pergunta que você fez, uma dúvida, uma pergunta, algo que você quer saber, você grava muito mais do que você só quando aceita aquilo passivamente. Então, o meu método para aprender foi esse, ser mais ativo. Às vezes eu até sabia, mas tipo assim, olhava pro lado, vi que uma pessoa não entendeu muito bem. Professor, explica de novo para mim, por favor. Por que isso acontecia? Entendeu? Então, tipo assim, é isso, mano, é questão... Eu fazia assim, eu era taxado como chato, sabe? Tipo, mas... legal, eu achava legal, entendeu? Então, quando entrou no ensino médio, foi um pesadelo pra mim, esse negócio, aquele mutirão que a gente faz, né? Tipo, isso é normal. Tem um conteúdo, mas, tipo assim, fica aquele conteúdo direcionado. Porque, querendo ou não, é pouco tempo pra você passar tudo que cai no Enem. Isso é normal. Por exemplo, estudar pra concurso. Estudei muito tempo pra concurso. Sabe? Tipo, então, é pouco tempo pra você estudar muito conteúdo que cai. Normal. Isso tem que ser feito, né? Porque, querendo ou não, tem que passar no Enem. Só que eu não concordo com a metodologia, entendeu? É só isso. Mas, super recomendo, velho. Tipo, debatam, conversem com os professores, velho. O professor não é carrasco, o aluno não é pra ser mandado, entendeu? Então, tipo assim, tanto que a gente fala que é discente e docente, né? Que são palavras diferentes. Na faculdade a gente usa discente e docente. Eu acho que o correto também na sala de aula seria discente e docente, né? E tipo assim, mano, a gente tá aprendendo sobre, sei lá, os incas, entendeu? Tipo, pergunta, mano, você não acha interessante? Tenta fazer soar interessante, entendeu? Ah, mas é aquele mito sobre os incas, entendeu? Tipo, pergunta pro professor, não aceita tudo como verdade, entendeu? E outra coisa, igual eu tava fazendo com os meninos ali. Ah, às vezes as aulas tá monótonas, tá não sei o quê, e as aulas são sempre da mesma forma. Pô, professor, qual que vai ser o conteúdo da próxima aula? Ah, vai ser esse. Ah, então tá bom. Dá uma lidinha sobre antes, chega na sala. Professor, li sobre a matéria e tal, não sei o quê. Faz algo diferente, entendeu?
Porque você vai quebrar o ritmo da aula, vai mudar como a aula é dada. Às vezes o professor tem uma metodologia, trabalha, mas eu acredito, do meu ponto de vista, que o professor prefira que algo seja quebrado, seja perguntado, que veja que os alunos têm interesse na matéria, do que só o professor tá ali falando e você tá aceitando, os alunos estão tudo calados, entendeu? Então, esse sempre foi meu jeito de estudar. E se eu fosse eu do passado, continue perguntando, continue debatendo, vai ser muito melhor. E o aluno, ele não é uma página em branco que não tenha nada a nos oferecer, né? Você se lembra muito disso, né? Eu dizia a vocês que nós precisamos de aprender a perguntar. Então, isso acontecia mesmo. Então, quanto mais perguntas, a aula se torna muito mais interessante, o conhecimento acaba acontecendo e eu acho que é por aí mesmo. Eu sempre estudei assim, era a minha forma. Só que assim, meu caderno era em branco. Meu caderno durava 2 anos, mano. Sabe? Porque, mano, eu não escrevia. Eu gostava de perguntar, de conversar, de debater. Só que cada um é cada um, igual eu falei. Cada um tem um tipo de estudo, né? Então, mas eu acho que todos, sem exceção, quanto mais você pergunta e você quer saber, você aprende. Então, tem como você somar isso aí. A gente agradece muito as suas dicas, eu acho que vão ser muito úteis para os alunos que estão no ensino médio, que estão precisando ficar mais focados, porque tá chegando o Enem, inclusive. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado por participar aí, gente. Não esquece, procura o pessoal da Eagle se você for entrar na faculdade, tá? Muito legal, velho. Você é esse atleta independente, se tu quer conhecer alguma outra coisa, ou quer propor alguma coisa, como é grupo de alunos, mano, tudo que tu tem, tu é jogador de xadrez, tu pode chegar lá, tá ligado? Acho muito massa. Então, enfim. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. De nada. Tchau, gente. Bom, estamos aqui com mais uma convidada, dessa vez a Andressa. Pode se apresentar um pouco pra gente, por favor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual vai ser o horário que o pessoal vai estar assistindo o podcast. Mas meu nome é Andressa Ayumi. Eu sou ex-aluna do Colégio Professor Yolanda. Eu estudei lá dos meus 3 até os meus 17 anos. Então, passei, né, pela minha fase de educação infantil, ensino médio, fundamental, toda no Colégio Yolanda. Atualmente eu sou economista pela Universidade Federal de Goiás e estou trabalhando também pelo Banco do Brasil atualmente. Basicamente, é isso. Pô, que interessante, hein? E pra gente abrir essa parte com a nossa entrevistada, a gente tem o patrocínio da Maduce, que é a nossa apoiadora oficial do podcast. E recomendo muito pra vocês, é excelente. Temos mais informações na nossa página do Podcop e vão lá conferir. Então, Andressa, dentro da economia, o que te fez ter interesse por essa profissão? Basicamente, quando eu estava durante o ensino médio, eu sempre gostei da área de exatas e da área de humanas também. Então eu sentia que se eu fosse para um rumo que fosse só exatas, eu ia sentir falta da parte de humanas, de história, geopolítica, sociologia. E se eu fosse para um rumo só de humanas também, eu ia sentir muita falta da parte de exatas, assim. Particularmente é uma das partes que eu tenho gosto bastante, mas eu também gosto muito da parte de humanas. Então, quando eu estava no ensino médio, eu tentei encontrar um curso que mesclasse as duas coisas, e eu acho que economia mescla isso muito bem, sabe? Então, foi por esse motivo que eu escolhi economia. Sobre essa sua escolha do curso, você teve alguma pressão externa para, tipo assim, determinar o que você realmente queria fazer de faculdade? Assim, eu acho que é muito difícil a gente falar que a gente não tem pressão externa nas escolhas que a gente vai fazer. Eu acho que tudo que a gente vai escolher fazer, a gente sempre acaba ouvindo de várias outras pessoas, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Só que eu acho que essas pressões não foram tanto, assim, pesadas na hora de eu tomar uma decisão, assim, sabe? Então, tiveram essas pressões, mas não foram pressões que impactaram na hora de eu decidir que curso que eu queria escolher. Então, é isso. Então, não chegaram a te impactar nem um pouco, afetar? Assim, não vou falar que não impactou nada, porque às vezes impacta, assim, sabe? Sim. Porque a gente vê, assim, geralmente, o que as pessoas falam pra gente fazer. Faz medicina, direito, engenharia, todos esses cursos que são mais famosos, assim. Agora, até que a questão do debate econômico tá mais alto, então o pessoal tá ouvindo a falar mais sobre o curso de economia. Mas, na época que eu prestei o vestibular, não era tão falado, assim, sobre o curso. Então,
Então, quando eu fui fazer o vestibular e eu fui escolher esse curso, as pessoas ficaram pensando, mas faz o quê? Você vai virar contadora? Muita gente confunde com ciências contábeis, por exemplo. Então, você acaba levando em conta, porque o pessoal fala dessas profissões, que você vai ter mais sucesso se você seguir esse rumo ou esse caminho. Então, assim, não vou falar que eu não senti impacto, assim. Eu levei em considerações várias opiniões, mas no final mesmo foi uma coisa que eu pensei mais para esse rumo mesmo, que uma escolha que fosse mais minha. Sei. E como é que você pode falar que foi, tipo, o apoio da instituição escolar que você estudou? E como é que também foi sua preparação para escolher desse curso? Assim, eu gosto muito, assim, eu estudei durante muito tempo, durante o Colégio Professor Yolanda, né? Então, para mim, falar dele, eu sou muito orgulhosa de ter passado, assim, por todo o apoio. E o principal fator, assim, que eu falo do colégio é porque eles não falam basicamente só de vestibular. Tem várias escolas que você entra, basicamente se você estiver no ensino médio, sua fase escolar vai focada em você tem que passar no vestibular, você tem que fazer o Enem, tem que fazer isso e aquilo. E o colégio, ele valoriza vários outros projetos que foram muito importantes, assim, para a gente conseguir lidar com aquela pressão do dia a dia, que já é normal quando você vai prestar vestibular, e também projetos que foram muito importantes para a minha construção como ser humano, como cidadã mesmo, assim, sabe? E projetos também que me ajudaram muito no pós-faculdade. Então, assim, o apoio do colégio para mim foi fundamental, tanto com esses projetos, tanto com professores que me aconselharam bastante durante todo esse caminho. Então, assim, eu sou bastante grata mesmo. Então, é tudo isso. Eu acho que a gente também tem lugar de fala para falar sobre o Colégio Professora Elana, porque eu também gosto muito, também sou muito orgulhosa de estudar lá. E a Patrícia, inclusive, uma professora lá do nosso colégio, ela gosta muito de falar do seu nome quando a gente vai falar sobre a jornada científica, inclusive, que a gente está nesse trabalho. E pode falar um pouco como é que foi essa jornada para você? Foi muito importante, assim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a jornada científica, a Patrícia sempre fazia relatos de outros ex-alunos que já estavam em faculdades e falavam, nossa, a jornada científica ajudou muito, e etc, etc. E quando eu entrei na universidade, fez bastante diferença, principalmente porque que não é todo mundo que entra na faculdade e vai mexer com pesquisa científica, mas você acaba fazendo ao longo do curso e no final você precisa fazer um trabalho que é uma pesquisa científica. Então, ter esse preparo anteriormente, a gente saber mais ou menos as regras da BNT, passar por um processo avaliatório, passar por todas aquelas fases da pesquisa, foi bastante importante, assim, ajudou muito. Eu sinto que quando a gente entra na faculdade, a gente já vai com um passo à frente nesse quesito, por conta da jornada científica. Eu falo que me ajudou muito, muito mesmo, assim, sabe? A nossa ideia era realmente tentar colocar o nosso aluno em contato com aquela realidade da universidade, né? Quando eu vivi muito a universidade, então quando eu comecei a trabalhar no Colégio Professor Yolanda, eu pensava, né? Por que não esses meninos irem para a universidade, conhecer um pouco do que é a pesquisa? Quem sabe eles consigam se encantar por aquilo e de repente vai ser a escolha deles, né, no futuro. Então a gente pensava muito nisso. E pensamos na estrutura de montar uma banca, eles fazerem a pesquisa, a gente fazer uma banca e fazemos uma arguição do trabalho deles, entendeu? Como se é feito mesmo no final de um curso, né? Então eu pensava assim, quem sabe eles montam uma espécie de um pré-projeto, como um TCC, e a gente vai lá e faz aquelas perguntas todas, sabe? Olha tudo, e isso aconteceu. E aí, à medida em que os nossos alunos, né, os egressos, começavam a falar que foi importante isso para eles, né? A Patrícia é uma das professoras também que nos auxiliou muito nisso, né? É claro, não só ela, mas outros ali também que compraram a ideia. Mas nós pensamos, olha, o projeto precisa continuar. Eu não me lembro, André, se você estava nesse grupo que foi para a PUC pela primeira vez. Eu fui para a PUC, eu acho que foi
no penúltimo ou no último ano. Eu cheguei aí sim pra PUC. A apresentação de trabalhos. Não, só que não foi para apresentar. Quando eu fui, foi só pra gente conhecer mesmo que lá tava tendo tipo um espaço das profissões, sabe? Mas eu não cheguei a apresentar o trabalho lá. Só que eu lembro de ter visto, depois que eu saí, umas publicações do pessoal apresentando lá. Eu achei bastante legal. E aí nós fomos para a PUC, fomos o primeiro colégio de ensino médio que apresentamos dentro da universidade, junto com os outros projetos que estavam acontecendo. E foi curioso, porque alguns alunos nos perguntavam qual era o curso, né, daquele pessoal que estava tudo ali. E os meninos falavam, não, nós somos o ensino médio. Né? Então, assim, a qualidade dos trabalhos, o empenho dos professores e dos meninos, dos alunos, foi fundamental para dar seguimento a isso, né? Então, a nossa preocupação sempre foi essa, que os nossos alunos pudessem ter liberdade de escolha e que a gente pudesse entregar o máximo de possibilidades para que eles pudessem escolher a profissão, né? Não, sensacional abordar esse tema. Eu te interrompi, o que você ia falar? Não, eu ia falar que eu cheguei, depois que eu entrei na faculdade também, eu cheguei a participar de pesquisa dentro da universidade. Então, foi bastante importante, assim, e eu acho que foi por muita influência da jornada científica. E, assim, né, modéstia à parte, quando eu entrei na universidade, os textos que eu escrevi, os professores da universidade, assim, sempre elogiavam por conta da organização, da estrutura, e tudo isso porque já teve meio que um preparo antes, assim, sabe? E, assim, a gente entra na faculdade meio cru, né? Então, se a gente não tem esse preparo, a gente chega muito perdido, que a maioria dos alunos que foram meus amigos, meus colegas de curso, né, relatavam um pouco sobre isso. E foi bastante importante, assim, eu acho a iniciação científica um dos projetos mais legais que tem no colégio, assim, e é justamente esse processo, assim, a gente não começa, não é em um mês que você faz um projeto científico, você leva um ano para fazer, às vezes mais, porque a ciência nunca acaba, a pesquisa nunca acaba. Você apresenta o projeto ali, mas ele não acabou. Então, você vai evoluindo à medida que passa. É bem diferenciado mesmo esse esquema. Eu queria conversar um pouco sobre a sua profissão atual, né? Que você trabalha no Banco do Brasil, né? Uhum. Você sempre teve essa paixão pelo financeiro desde pequeno ou não? Vou falar que não aqui, porque eu nunca tive, mas vou ser bem sincera. Assim, eu vou falar assim que a minha paixão mesmo sempre foi pesquisa. Eu sempre gostei muito da parte de pesquisa, e desde sempre, assim, a parte acadêmica sempre foi o meu lado preferido. E atualmente eu estou no Banco do Brasil, eu entrei no Banco do Brasil ano passado, eu fiz o concurso em final de 2021 e eu fui convocada e tomei posse em maio de 2022. Nunca foi uma paixão, eu entrei ciente de que nunca foi meu sonho entrar no mercado financeiro, mas eu entrei no mercado financeiro por conta da oportunidade. E porque o Banco do Brasil ele também te permite não só trabalhar naquela parte do banco em si, do atendimento e outras coisas, e porque ele sempre te permite ir se encontrando nas suas áreas de afinidade ou nas suas áreas de formação. É o que eu queria até te perguntar, qual que é a área que você está atuando atualmente no Banco do Brasil? Atualmente eu estou em investimentos, eu trabalho na estilo investidor, então é uma parte que eu consigo conciliar, porque eu consigo até fazer análises assim, econômicas de impacto, assim, em relação a aplicações. Mas nunca foi meu sonho, assim, eu estou meio que me encontrando no banco. Se eu falar para você agora, sinceramente, que eu estou no lugar que eu sempre sonhei estar e que eu sonho estar, não é exatamente isso ainda. Mas eu estou gostando do que eu estou fazendo no momento. Só que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, assim, sabe? Na área do banco. Eu gosto muito da parte de análise de dados. Estou gostando também dessa parte de aplicações. Então, meio que eu estou me encontrando, assim, ainda no Banco do Brasil. Mas eu estou gostando do que eu estou fazendo atualmente. Pô, que interessante isso, então, hein? Esse foi o nosso podcast de hoje. A gente já pode encerrar o nosso aqui por hoje. Foi um prazer te receber aqui, tá? E, novamente, um oferecimento da Madus, que é o nosso queridíssimo bolo, que é uma delícia, a nossa patrocinadora do podcast. E muito obrigado, tá? Obrigado, Andressa, obrigado, Cássio. Foi um ótimo podcast e tchau pra vocês. Tchau, gente. Tchau.